Oi pessoal, vou falar sobre um tema que eu queria que todo mundo refletisse um pouquinho sobre esse assunto que cada vez está sendo mais comum na medicina, que a gente chama de polifarmácia. Tem várias maneiras de chamar, mas basicamente é qualquer pessoa, criança ou adulto, que toma, por definição, mais de 4 remédios, tá? Ou 2 remédios do mesmo grupo, ou seja, 2 remédios para a mesma situação. Então, sempre que você estiver numa situação dessa, você deve se perguntar até que ponto aqueles remédios estão interferindo entre si e se você não está tendo problemas devido ao mau uso de algum remédio. Então, um caso muito simples é você usar um remédio que aumente a sua pressão arterial, tá? E você está usando um antihipertensivo para combater o efeito desse remédio. Então, na verdade, você poderia usar um remédio para controlar as duas situações, mas acaba que você vai num médico, vai num especialista, vai em outro, cada um prescreve um remédio diferente, um não sabe do que o outro prescreveu e acaba fazendo uma iatrogenia em você, ou seja, você acaba tomando um monte de remédio com efeito colateral e só vai ter os benefícios dos efeitos colaterais dos remédios, ou seja, você vai só ter malefícios. Bem, em outras palavras, em termos pediátricos, o que eu vejo muito é as crianças que tiveram uma situação, por exemplo, a criança teve uma gripe e você tratou com alguns remédios que o médico viu e prescreveu. A criança tem uma situação parecida, você vai dar exatamente os mesmos remédios. Bem, quando é uma coisa simples, tá? Você der um remédio para febre, para dor, coisa simples assim, tudo bem. Você pode tentar, se não der certo, você procura um profissional. Mas o que eu mais vejo são pessoas medicando as crianças com anti-inflamatório, com corticoide, com antibiótico até, sem a mínima noção. Eu, com experiência, etc., eu tenho muita dificuldade para medicar numa boa parte das vezes. Imagina você medicando seu próprio filho. É muito complicado isso e cada vez a gente vê mais esse tipo de situação. Ou seja, crianças que começam a ter efeitos colaterais da doença, obviamente, e dos remédios que os pais às vezes dão de maneira inadvertida para essas crianças. Então pense 2 vezes quando você for automedicar o seu filho. Tente ter um pouco de lucidez, tenta procurar o médico em caso de uma situação mais grave, ou então, pelo menos, faça o mínimo possível para não piorar a situação da criança, tá? Então, isso aqui é um alerta, porque a gente cada vez está vendo mais automedicação, tanto nos mais velhos quanto nos mais novos.